Olá, meu nome é Letícia Miliani e nesse vídeo eu vou te ensinar a encontrar o seu elemento regente. É isso mesmo. Todos nós temos ativados dentro da nossa força, dentro da nossa essência, os 4 elementos da natureza. Terra, fogo, água e ar, mas sempre tem um que predomina a sua personalidade. E quando você entra em sintonia com esse elemento que está aí ativo, mais forte dentro de você, você entra no seu caminho, você entra na sua essência. E isso é autoconhecimento. Aliás, esse é um vídeo sobre autoconhecimento. Quando a gente descobre que o autoconhecimento pode abrir possibilidades no sentido material, espiritual, emocional, mental, assim, é um divisor de águas, tá? Então, saber qual é o seu elemento regente é, na verdade, um grande autoconhecimento, é um grande passo para dentro de você mesmo, um mergulho dentro de você. Você sempre, ou em algum momento da sua vida, sempre sentiu que exista uma força que te guia, uma força maior. Que as coisas fluem melhor quando você está, de fato, conectado com a natureza, ou com você mesmo, ou com a sua espiritualidade, né? Quando a gente está bem espiritualmente, é claro, é impossível que das coisas não fluírem. E eu falo isso assim porque existem pessoas que demoram para descobrir isso, né? Às vezes as pessoas buscam as coisas muito externamente, quando na verdade está tudo aqui dentro de você. Então, saber potencializar ainda mais esse elemento dentro de você, aquele que predomina a sua essência, a sua alma, é fundamental para que você haja de acordo e faça as coisas que têm que ser feitas dentro do que é confortável para a sua personalidade, né? Então, vamos entender isso. Por exemplo, você é uma pessoa mais emotiva, mais emocional, né? Então, a sua energia é toda voltada para o elemento água, e esse elemento água é muito vivo, muito ativo dentro da sua personalidade, porém, o que acontece, às vezes você vai para um lado mais racional, mais terreno, mais matéria, e isso não vai fluir, a sua vida não vai fluir dessa maneira, né? Se você não consegue envolver, colocar ali dentro do que você se propõe o seu lado emocional, as coisas vão travar, porque você não está vivendo a sua essência de fato, o seu caminho de fato. Então entenda como isso é importante, a importância de saber qual elemento predomina a sua personalidade, a sua essência, e qual é o elemento que conduz a sua vida, a sua caminhada. Bom, a gente vai fazer um teste intuitivo, tá? Eu vou deixar as perguntas aqui, vou ler as perguntas e as respostas, mas você vai fazer isso com muita calma, pausando o vídeo e anotando a sua resposta, tá bom? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que o conceito dos 4 elementos, ele é uma sabedoria ancestral, né? Então, tô aqui no meu cenário de bruxa, não é à toa, porque é uma sabedoria mesmo que vem aí de uma ancestralidade muito profunda, muito sábia, né? Então, acredita-se que os 4 elementos, eles estão presentes em absolutamente tudo na nossa vida. Não só em você, mas no outro, na natureza, no seu trabalho, no seu ambiente, né? Então, de certa forma, um elemento, ele predomina mais aí na sua vida, aonde você está inserido, certo? Então, saber sobre isso é de verdade um grande passo aí no seu autoconhecimento. Bom, então vamos ao teste para descobrir qual é o elemento que predomina a sua vida. E, bom, você pode também descobrir isso pelo seu mapa astral, né? Através do mapa astral a gente consegue ver qual elemento ali predomina mais a personalidade da pessoa. E através, só de bater o olho e saber qual elemento predomina o mapa astral de alguém, você já traça uma personalidade, um perfil ali, só de olhar para o elemento ali, sem conhecer aquela pessoa, né? Mas nesse teste eu quero que você seja sincero e responda com muita calma, com muita espiritualidade, fazendo um mergulho em si, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta eu vou ler aqui, as perguntas que eu escrevi, mas também elas estão descritas aqui, tá? Então vamos lá. Quando você está sobrecarregada, o que mais te acalma? Letra A, respirar fundo ou escrever. B, tomar uma atitude, dançar ou me mexer. C, chorar ou tomar banho. D, caminhar na natureza ou organizar algo. Pensa com calma. Pergunta de número 2. O que você valoriza mais? Liberdade, trocar ideias. B, paixão, intensidade. C, emoções, vínculos profundos. D, estabilidade e segurança. Pergunta de número 3. Qual dessas frases mais parece com você? Estou sempre pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. B, sou movida pela vontade e pela emoção intensa. C, eu sinto tudo profundamente. D, preciso me sentir segura para agir. E teste bom é assim, aquele que você faz e a resposta já vem logo em seguida. Então, se você respondeu mais A, o seu elemento é o ar. Se você respondeu mais B, o seu elemento é o fogo. E se você respondeu mais C, o seu elemento é água. Mais D, o seu elemento é terra.
Então, a partir desse teste rápido aí que a gente fez, a gente já pode traçar um perfil de personalidade e você vai ver que faz total sentido. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os 4 elementos de forma individual, para que você se entenda um pouco melhor nesse sentido. Então, vamos começar com o elemento ar. Se você é do elemento ar, a sua personalidade é de alguém que pensa muito, né? A sua vida, tudo que você vive está muito no seu mental. Né? Então, pessoas que são do signo de elemento ar, como Gêmeos, Aquário e Libra, são pessoas que são muito racionais, então elas costumam racionalizar tudo, né? E ao mesmo tempo se preocupar com tudo. Então são pessoas que vivem assim algo que nem aconteceu. Elas criam ali na mente dela uma possibilidade de uma cena, né? E vive ansiosamente aquilo que não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer, né? Mas assim, pessoas do elemento ar são pessoas extremamente ansiosas, né? São pessoas que levam tudo mesmo para a mente e tem muitas vezes uma paralisia no sentido de agir. Então, são pessoas que têm ótimas ideias, ótimos projetos, mas não colocam eles em prática de fato, né? Então, perceba esse lado sombra do elemento ar, que é essa falta de ação, né? E essa preocupação, essa ansiedade em excesso, ela precisa ser bem trabalhada. Por outro lado, são pessoas extremamente comunicativas, têm um ideal de liberdade muito bonito de se ver, né? Eles acreditam muito nessa liberdade de ser eles mesmos, né? De pensar por eles mesmos, e eu acho isso fantástico, né? No mundo onde as pessoas são muito influenciadas por outras, pessoas do elemento ar são mais centradas nesse sentido. Coloquei algumas palavras-chave aqui. Então, na luz, são pessoas criativas, leves, comunicativas, muito inteligentes. São pessoas que gostam de saber de tudo um pouquinho, sabe? Gostam de se aprofundar nas coisas, de conhecer. Provavelmente, muitas pessoas do elemento ar estão assistindo esse vídeo porque atiça a curiosidade delas, né? E na sombra, são pessoas dispersas, ansiosas, indecisas e vivem no mental. Para essas pessoas do elemento ar, eu vou tirar uma carta do baralho Retorno da Bruxa, que é esse baralho incrível, que faz total coerência com essa força e essa sabedoria ancestral. Então vamos lá, uma mensagem da bruxa para as pessoas do elemento ar que estão me assistindo aqui, que estão se conectando com essa mensagem e descobrindo, né, esse autoconhecimento, essa ferramenta ativa do elemento ar. Sai a carta do pêndulo, né? O pêndulo, ele faz referência, gente, àquela lei hermética, que é a lei do ritmo, né? Então tudo que está de um lado vai para o outro. Tudo flui e reflui, né? Tudo se expande, tudo se contrai. Essa é a mensagem do pêndulo, né? Então ele vem dizer que as coisas são cíclicas. Então provavelmente você que é do elemento ar possa estar passando por algum momento de finalização de ciclo e talvez esteja sentindo uma dificuldade, né? Nesse sentido, é sempre difícil você ter que finalizar algo mesmo. Ver algo que se expandiu tanto, se contraindo, se retraindo, ou acabando, ou minguando de certa forma. Então, saiba que isso são os ciclos da vida, né? Sempre que um ciclo se fecha é para que um outro se abra. Então, é sensacional. Essa lei é uma lei hermética, tá? Uma base aí da astrologia também. Então, até vou deixar vocês que são muito curiosos, procurem aí sobre a lei do ritmo, né? E entendam um pouco mais sobre ela, que é uma mensagem muito bonita, com uma sabedoria, uma leveza que vocês têm e que vocês precisam ativar dentro de vocês. Agora nós vamos falar do elemento fogo. Se você é do elemento fogo, provavelmente você é uma pessoa muito impulsiva na forma de sentir, de agir, de se expressar, tá? Então você pode ser até mal interpretada. As pessoas podem te ver como uma pessoa com uma certa agressividade, com uma certa um certo receio, assim, da sua personalidade, que é aquela coisa pra fora, né? Então, esse elemento fogo, diferente do elemento ar, que vive tudo muito no mental, tudo que o elemento fogo vive é de uma expansão muito grande, né? Então, são pessoas que se expressam muito pro mundo. Então, você sabe exatamente o que uma pessoa do elemento fogo gosta e não gosta, porque ela deixa tudo muito, muito claro, né? Então ela pode até se comunicar, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então são pessoas que têm aquela personalidade muito forte. Por outro lado, eu gosto de pessoas assim, porque são pessoas que elas são o que elas são, né? Elas não fingem nada, elas se mostram, não têm medo, têm essa coragem de se mostrar para o mundo. Então eu acho isso raro, né, hoje em dia, porque eu vejo como as pessoas estão sempre tentando, né, se podar ali e aqui para agradar o outro. Pessoas do elemento fogo não têm essa preocupação em agradar. Nos signos, né, que é o de Áries, Leão e Sagitário, são pessoas conhecidas muito pela sua sinceridade. São pessoas que chegam em um ambiente e você percebe que ela chegou, porque a energia dela é muito expansiva realmente, assim como o fogo, né? Eu sempre faço uma analogia nos meus cursos de que o fogo, ele é um elemento totalmente que está buscando sempre uma espiritualidade, né? Por quê?
Se você for observar o elemento do fogo, é sempre buscando o alto, né? Ele sempre, os obstáculos que ele encontra no caminho, ele se alimenta daquilo, mas sempre em busca de algo, né? De algo acima ali dele, e essa coisa do expandir mesmo, em todos os sentidos da vida. Palavras-chave, tá? Na luz, são líderes, exatamente. A pessoa do elemento fogo, normalmente, é uma líder. Ela não consegue estar num lugar de submissão, de certa forma. Então, naturalmente, na vida, elas vão estar em posições de comando, né? Sendo gerente de um lugar, sendo a dona do seu próprio negócio. Ela pode até entrar numa empresa, num cargo abaixo, mas rapidinho ela tá lá em cima. Isso é natural, né? Ou você é assim, você que é do elemento fogo, ou você conhece alguém que tem essa característica, né? Nossa, eu conheço algumas pessoas que são assim e depois, entendendo um pouco mais da personalidade delas, eu sei que elas têm um elemento fogo ali como regente da personalidade. Então, são pessoas que naturalmente vão conseguir conquistar esse destaque na vida, tá? No profissional. São pessoas determinadas, motivadoras, tá? Na sombra, são impulsivas, como eu falei, agressivas e muito impacientes. Então, tudo que elas querem é pra ontem. Não tem essa de esperar. Não tem essa de, amanhã a gente faz, não. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. E normalmente, elas têm que tomar um cuidado, você que é do elemento fogo, porque o que acontece? Elas são motivadas pela adrenalina. Então, elas começam uma coisa muito empolgadas, mas aí quando a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, sabe? Existe um pouco mais de disciplina, de calma, de cautela, elas já automaticamente partem para um outro projeto. Então, elas têm dificuldade em finalizar as coisas, tá? Então, se você é do elemento fogo, cuida para que isso não aconteça. Entra no negócio, mesmo que não esteja fluindo do jeito que você queira, termina pelo menos. Ah, mas aí eu vou perder o meu tempo, porque, né, para as pessoas do elemento fogo é perder o tempo. Eu vou perder o meu tempo fazendo algo que eu não vou usar, não gosto, não me identifico mais, mas na verdade não é sobre isso, né? É sobre o recado que você dá para o universo. Todas as vezes que você começa um projeto e você não termina, né, você traz essa inconstância para sua vida. E isso não é legal. Então, trabalhe essa constância, essa disciplina, tá bom? Vamos ver a mensagem da bruxa? Olha que baralho maravilhoso. Vamos ver a mensagem da bruxa para você, que é do elemento fogo. Vai mentalizando aí, tá? Enquanto eu embaralho. Saiu a carta da coruja. A coruja vem exatamente pedir uma sabedoria para você, uma maturidade, né? Resgata dentro de você essa sabedoria. E assim, essa sabedoria que a coruja traz nessa carta é uma coisa ancestral. É uma coisa que tá lá dentro, assim, da sua alma, da sua essência, que não foi despertado ainda. E que você precisa colocar pra vir à tona, sabe? Pra trazer isso de volta. Eu vou ler a mensagem da carta, tá? Sob olhares da coruja, a alma desperta. Nos mínimos detalhes, germina a sabedoria antiga e o conhecimento enraizado. Então seja sábio. Se você estiver passando por momentos em que a impaciência, a impulsividade, elas estão falando alto, calma, respira, seja sábia. Tenha jogo de cintura pra lidar com as coisas, tá bom? Próximo elemento aí é o elemento água. Pessoas do elemento água, a água está ligada às emoções, tá? Então, pessoas do elemento água são pessoas empáticas, né? Aquela pessoa que ela tem muita empatia pelo outro, ela coloca tudo de forma muito intensa em tudo que ela faz, seja em relacionamentos, seja no trabalho, enfim, tudo ali tem que ter um lado emocional, tem que ativar isso dentro dela, certo? Então, são pessoas também que são muito sensíveis ao ambiente, ao meio, são pessoas extremamente intuitivas, né? Na astrologia, são as pessoas do signo de Câncer, Escorpião e Peixes. Então são pessoas que têm uma mediunidade muito forte, são pessoas curadoras, né? Tanto de curar a si mesmo como curar os outros ao redor. Isso é muito interessante. E as pessoas do elemento água são pessoas assim que você tem que ter uma cautela ao conversar com elas, porque elas podem levar tudo pro lado muito pessoal, né? Por ter esse emocional muito ativado, muito forte ali dentro da personalidade, da essência. Então elas acabam mesmo levando as coisas para um lado pessoal que, né? Às vezes dá pra você, nossa, mas nem foi tanto assim, mas pra ela foi, tá? Então, o que eu acho legal da personalidade de você que tem o elemento água, é essa empatia pelo outro, saber se colocar no lugar do outro, saber quando uma pessoa precisa de ajuda, essa generosidade, né? Eu acho assim incrível. Na sombra são pessoas que têm uma melancolia, são pessoas muito apegadas ao outro, pessoas muito apegadas aos bens materiais também, né? Pessoas que têm dificuldade de finalizar um relacionamento que seja. E elas vivem um luto pós esse término, assim, muito longo, né? Que às vezes já dava para ter, né, seguido em frente. Mas é esse elemento água que puxa elas para essa melancolia, para esse apego, tá? Vamos tirar uma mensagem aí do baralho para você que é do elemento água, que se identifica com esse elemento, tá?
Vamos lá, vamos ver a mensagem que sai. Pulou da minha mão, hein? O mago. O mago de fogo sussurra entre as chamas, guardião oculto da sabedoria antiga, canalizando forças invisíveis para guiar e proteger. Saiba que você está sendo protegido nesse momento da sua vida, se você está passando por algo conturbado, difícil, onde o seu emocional está, de certa forma, abalado, né? Tá assim, bagunçado, tá te afetando, você está sendo protegido e amparado por um guia espiritual aí. É muito forte, tá? Então acredite nele, coloque mais as coisas na sua fé. Leve mais esse emocional, canaliza esse emocional para sua espiritualidade, para sua fé. Acredite mais nisso, sabe? Ativa dentro de você esse mago, né? Todos nós temos um mago, a bruxa dentro de nós, que ela precisa vir à tona, ela precisa surgir, tá? Então faça isso. Saiba que a sua força, ela tá no seu sentir, ela tá na sua intuição, ela tá na sua força aí dentro de você. Só que não se afogue nas suas emoções, não se afogue nesse elemento, nessa água, né, que pode ser uma fonte de cura para você mesma, para as pessoas ao seu redor, para quem você ama, né? Então leve essa água que cura, que limpa, não só para você, não limite isso, né, mas para o mundo, para outras pessoas. Você que é do elemento terra, você é prático, você é objetivo, você é aquela pessoa que faz o que tem que ser feito no aqui e no agora. Então não é aquela pessoa que fica com aquela mente bagunçada ou com aquele emocional abalado, não. É uma frieza, sabe? Para resolver, para fazer as coisas e de forma objetiva também, não é aquela pessoa que dá rodeios para falar o que tem que ser dito, né? Então é aquela pessoa que chega e fala, ó, é isso e tem que fazer isso e vamos embora, vamos fazer. Depois a gente pensa nas consequências. Não é que essa pessoa não tenha sentimentos, não, tá? Ela tem, mas ela sabe a hora, ela tem essa sabedoria de aplicar isso na vida dela em si, no momento certo, né? No momento em que tem que ser feito. Na astrologia, é os signos de touro, o signo de virgem e o signo de capricórnio, né? Então, se você é desse signo ou você conhece alguém desse signo, você sabe exatamente aí o que eu tô falando. As palavras-chave do lado luz do elemento terra é confiável, prática e estruturada. Então, são pessoas que normalmente têm uma facilidade de estruturar a vida material, né? Porque elas são terra, gente. Elas estão voltadas para isso, para essa força terrena. Elas não se deixam facilmente abalar pelo emocional, pelo mental, né? É uma pessoa extremamente racional e prática, pragmática. As palavras da sombra seria resistência a mudanças, sim, por o fato de na cabeça delas, elas montarem sempre a estrutura de tudo, a base das coisas, quando essas coisas dão errado ou quando elas precisam mudar, é muito difícil. É muito difícil. Então, se você você se identifica com o elemento terra, você fez o teste aí e deu o elemento terra e você se identifica com essas características, trabalhar esse desapego ao ambiente em que você está, entendendo que tudo muda, né? Nada é para você, não é uma árvore, você não nasce e morre, não precisa, pelo menos, não precisa morrer onde você nasceu. Então, isso é sensacional, tá? Então trabalha isso dentro de você. Outra palavra também é controladora, por ser do elemento terra, por querer tudo muito bem estruturado, muito bem feito, do jeito que tem que ser. São pessoas extremamente controladoras e isso é ruim, tá? Não só para as pessoas que estão à volta dessa pessoa, mas para ela mesma, né? Então para ela, o fato de ter que controlar tudo é cansativo, né? É uma energia ali que é drenada sem que ela perceba, ou até mesmo ela percebe aquilo, mas ela não consegue superar, né, essa energia. E a última palavra que descreve é rígida, então essa rigidez. São pessoas, normalmente, quando se relacionam, são pessoas complicadas de se relacionar, porque é tudo do jeito delas, né, tudo do jeito que elas querem. Elas não têm pressa, aliás, para começar uma relação, ou para dar um passo a mais nessa relação, né, porque é um passinho de cada vez, aquele trabalho de formiguinha, né? Eu sei que eu vou conquistar o que eu quero, mas eu não tenho pressa, tá? Então essa é a energia do elemento terra. Vamos ver a mensagem que sai pra você, que é do elemento terra? Vamos lá. Você que sai. Você que é do elemento terra, saiu a carta da cianita negra. No brilho profundo da cianita negra, a proteção espiritual se fortalece. Um escudo invisível contra as sombras que rondam a alma. Olha, essa carta tá pedindo para que você se proteja energeticamente, tá? Você pode estar aí sofrendo ataques, olho grande nas suas coisas, na sua vida, palavras contrárias, né? Pessoas que jogam pragas mesmo, obsessores, né? Então, se proteja energeticamente, né? Essa carta é linda, é uma cianita negra, a gente chama de vassoura de bruxa esse cristal, né? E ele tá em uma vassoura, ó, trazendo essa mensagem de que é preciso fazer
uma limpeza energética, né? Preciso trazer essa proteção aí para sua aura. Então, se essa carta ressoou com você que é do elemento terra, você precisa se proteger energeticamente, certo? E não acabou ainda, eu vou passar um ritual rapidinho para cada elemento aí, acessível para que você possa fazer e fazer sentido também esse vídeo, porque não adianta nada você saber qual que é o seu elemento regente, a mensagem que sai para você, e aí, o que eu faço com isso, Letícia? Vamos lá, eu vou mostrar. Então vamos para o ritual do ar. Você vai acender um incenso, né? A fumaça do incenso, ela ativa esse elemento ar. Com calma, você vai sentar e vai escrever em um papel 3 palavras, 3 objetivos que você quer transformar em ação. Aí você vai pegar esse incenso, né, com o papel em que você escreveu essas 3 palavras que você quer transformar em ação. Você vai, em círculos, dizer a seguinte frase: que o vento leve o que não serve mais e traga clareza e inspiração. Esse papel você pode deixar embaixo de uma imagem, né, de alguém, de alguma entidade em que você tem uma ligação muito forte, ou de um cristal, ou naquele cantinho espiritual que você tem. Deixa aquele papel ali, você pode até colar na parede para você sempre olhar num espelho, por exemplo, olhar para ele e lembrar do que você tem que colocar em prática, colocar em ação, tá? Ritual bem simples, mas poderoso. Você que é do elemento fogo, você vai fazer o seguinte ritual. Você vai acender uma vela vermelha ou laranja. Em um papel, você vai escrever um objetivo, algo que você queira muito, um desejo, tá? E você vai queimar esse papel, e ao queimar esse papel, você vai dizer a seguinte frase: que a chama da minha alma ilumine meus caminhos e ative o meu poder. Essa frase, gente, você fala no final, você fala com muita intenção, com muita força, tá? E depois deixa essa vela queimar até o final e espere, solta, tá? Você queimou ali, você levou pra espiritualidade. Ao queimar, você não tá queimando seu desejo, não. Você tá levando pro espiritual essa sua vontade, tá? Você tá jogando isso pro universo. Você que é do elemento água, você vai preparar um escalda-pés com sal grosso, camomila, lavanda ou as ervas que você tiver aí presentes, fortes aí na sua vida, que você goste, né? Não precisa ser necessariamente isso, mas o sal grosso é interessante que tenha. E você vai colocar os seus pés, vai colocar uma música bem calminha e vai mentalizar o seguinte mantra: águas sagradas limpam o meu corpo, alma e emoção. Gente, o escalda-pés é um ritual poderoso aí, bem de bruxa, bem bruxesco, mas que faz muita diferença aí na sua energia, principalmente você que é do elemento água. Então faça esse ritual, depois conta aqui pra mim nos comentários o que você achou, se deu certo e se foi bom pra você. Você que é do elemento terra, você vai andar com você, pelo menos nos próximos 7 dias, com um cristal, tá? Então você pode colocar dentro de um saquinho, colocar dentro da sua bolsa, do seu bolso, anda com esse cristal, mas antes de colocar, você vai intencionar ele com o seguinte mantra: eu sou raiz, estrutura e força, tudo que eu planto floresce, certo? Então, com muita intenção, pega essa pedra, fala, decreta isso e anda com ele pelo menos pelos próximos 7 dias. Depois você pode colocar esse cristal em um vaso de planta, na terra mesmo. Não no sentido de descartá-lo não, mas de reenergizar ele. Sempre que puder, você pega esse cristal de novo para você sempre lembrar de quem você é, de onde você veio, tá bom? Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero ter te ajudado, espero que você tenha encontrado aí o seu elemento regente e que tenha feito muito coerência, tanto a mensagem que saiu, né, a descrição da sua personalidade e também esse ritual, que ele te ajude muito. Comenta aqui pra mim qual é o seu elemento regente e se esse ritual fez sentido pra você, tá? Não esquece de compartilhar e curtir e, claro, se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.